Oi, gente. Boa noite ou boa tarde, seja o horário que você esteja vendo essa aula. A aula de hoje é sobre sistemas lineares. Essa aqui é uma aula de continuação, de certa forma, sobre o conteúdo de matriz e determinante. Mas aqui eu quero fazer um adendo, né? Para aquelas pessoas que vão prestar apenas o Enem, sistemas lineares do tipo que a gente vai ver aqui, que são com 3 equações ou mais, né? Essa matéria não costuma cair muito no Enem, tá? Geralmente cobra-se mais a teoria inicial de matriz e determinantes, tá? Isso aqui eu vou dar para o desencargo de consciência, né? E é bom pelo menos vocês saberem o que fazer caso caia, tá? Mas não é assim, prioridade. Se vocês estivessem, por exemplo, a uma semana do Enem, eu não falaria para vocês estudarem sistemas lineares. Tem coisas melhores para revisar que são mais garantidas que vão cair no Enem. Mas de todo jeito a gente não pode negligenciar, né? Então tem que passar um olho em tudo para você estar mais ou menos preparado para o que vier. Essa matéria, ela é um pouco complicada porque ela é muita teoria, entendeu? E são teorias que a gente não tá tão acostumada, não é muito intuitivo igual as outras disciplinas, né? Mas só por isso, né? Tanto que hoje eu coloquei várias informações nos slides, mas eu só vou dar algumas que eu acho que é mais importante. Se alguém tiver curiosidade e interesse, aí pode vir me procurar que eu ensino o resto das coisas. Mas eu imagino, eu nunca vi cair no Enem. Nunca achei nenhuma questão no Enem que caia o que eu não vou dar hoje, né? Já caiu questão do sistema linear, mas não tão aprofundado igual igual eu trouxe nesse slide, tá bom? Então, vamos lá. Conceitos básicos. O que é... Primeiro, a gente vai entender o que é uma equação linear, né? Pra gente depois falar de sistema linear, né? Porque sistema, como vocês já viram, acho que é o professor Vinícius que dá isso pra vocês, já viram a boa parte de equações, né? Primeiro grau, segundo grau e tudo, né? Uma equação linear, pelo próprio nome, já sugere que é uma equação de primeiro grau, certo? E aqui, pela definição, ele coloca assim: chamamos equação linear nas incógnitas x1, x2, x3 até xn, toda equação do tipo ax1 mais ax2 mais ax3 mais até axn que é igual a b. Lembrando que esse b aqui é um termo independente, porque não tem nenhuma variável multiplicando ele, diferente desses outros termos aqui, né? Na qual os números reais a1, a2 até a n são os coeficientes e b é real e é o termo independente da equação, né? Então, uma equação do tipo 3x mais y igual a 5 é uma equação linear, né? Essas são as incógnitas, o 3 e o 1 aqui, né? É o coeficiente e esse aqui é o termo independente. Uma equação do tipo 3x mais 2y mais 4z igual a 8 também é uma equação linear, porque a gente só tem variáveis de primeiro grau, né? Coeficientes reais e o termo independente aqui, tá bom? E aqui ele coloca alguns exemplos que é bom a gente olhar. Então, olha só, o primeiro é uma equação linear, porque olha só tem coeficientes reais, incógnitas de primeiro grau e o termo independente, que é o 10. O 2 também é uma equação linear, porque a gente tem a mesma questão, né? O termo independente pode ser zero, isso não muda nada, né? Ele é real da mesma forma. O 3, ele é linear também, porque mesmo que isso aqui tudo a gente saiba que vai dar zero, a gente tem sim o zero como coeficiente e uma incógnita aqui. Só que qualquer coisa que multiplique por zero é zero. E no final das contas, essa equação aqui tá verdadeira, né? Então, ela é linear também. A 4 e a 5 não são lineares. Por quê? Lembra que eu falei que não pode ter grau? Olha essa aqui. O x1 vezes o x2 está tendo uma multiplicação de incógnitas aqui. Então, ela não vai ser do primeiro grau, começando aí. E elas não têm um coeficiente real, porque olha só, as duas são incógnitas, certo? E por que a 5 também não pode ser? Olha só o quadrado aqui, ó, x4 ao quadrado. Isso não é linear e também a gente tem uma raiz aqui, então não é linear, tá bom? Então, só para vocês pegarem a ideia do que é uma equação linear, né? Toda equação, assim como as equações lineares, possuem solução, né? Que é a sequência que satisfaz aquela equação. Então, por exemplo, se a gente tem uma equação do tipo 3x mais y igual a 5,
A solução, lembra que é sempre dada em ordem. Eu vou inventar qualquer número aqui, não vai ser a resolução dessa aqui, não. Sendo que 3 é o valor de x, porque é a primeira incógnita, e 2 é o valor de y, né? Não é assim que a gente escreve solução? Aqui é a mesma história. Então, essa solução é aqueles valores que, substituindo, a gente vai ter uma equação verdadeira, né? Então, ele dá alguns exemplos aqui, né? Vocês podem ler com calma depois, esse slide vai estar disponibilizado no Drive. Vamos olhar esse primeiro exemplo. 2x mais 1, mais 3x2, mais 4x3, menos 6x4 igual a menos 5. A sequência que satisfaz a essa igualdade, né? É essa aqui, ó. Se o x1 for 2, se o x2 for menos 1, se o x3 for 0 e se o x4 for 1. Ah, Isabela, todos os elementos aqui são x, eu posso somar? De jeito nenhum, porque não é apenas x, é x1, que é diferente de x2. E o fato de ser x1 e x2, isso aqui poderia ser um y, por exemplo. Você não soma x com y, certo? Então, esses x aqui, gente, eles não são os mesmos, por isso que a gente não soma. E por isso que é uma equação linear, tá? E aqui tem outros exemplos também, né? Aquela mesma questão do zero, tá? E aí, agora, o que eu preciso ensinar? O que é o enjoado do sistema linear? É porque a gente tem que achar a solução dessas equações, que geralmente são equações grandes, com 3 incógnitas para mais, né? Olha aqui, ó. Sistema linear, né? Aqui a gente tem a representação de um sistema, é um conjunto de m, sendo m maior ou igual a 1, equações lineares, nas incógnitas x1, x2, x3 até xn. O sistema abaixo é dito como linear. Ele mostra várias equações, né, como x1, x2. Vocês podem ver que daqui para aqui só vai mudando os coeficientes, né? E o termo independente, mas as variáveis, né, o xn, x1, x2, todas estão em todas. Então, vocês concordam? É aqui que entra, onde que entra a matéria de matrizes? Aqui, ó, tem como a gente representar esse tanto de equação, para não ter que escrever elas todas, em forma de matriz, porque a matriz, por mais que a gente deteste ela veio para simplificar a vida, porque imagina você ter que ficar escrevendo essa equação enorme, né, o tempo inteiro. Então, é muito melhor a gente fazer um produto de matrizes, né? Essa aqui seria a matriz dos coeficientes, essa aqui é a matriz das incógnitas e essa aqui é a matriz dos termos independentes. Nossa, mas eu não tô entendendo como que isso vira uma equação. Olha só, não é a primeira linha pela coluna? Se a gente for multiplicando, a gente vai ter exatamente as mesmas equações. Olha aqui, A1 vezes x1, A12 vezes x2, A13 vezes x3, aí vai, né? Até dar o termo independente, que é B1. E aí, vai a mesma para a segunda linha, que vai dar essa equação. A mesma para a terceira linha, que vai dar essa aqui. E aí, vai até o N, ó. Certo? Que dá o termo independente aqui, ó. Viu? Isso aqui é só aquilo que eu tinha falado, né? A primeira matriz dos coeficientes, a segunda das incógnitas e a terceira dos termos independentes. E aqui ele trouxe uns exemplos para ficar mais prático, para a gente entender o que é um sistema linear de forma matricial. Então, ó, a gente tem aqui duas equações, né? Só duas incógnitas, mais simples de resolver. X mais y igual a menos 2 e 2x mais 3y igual a 4. Na forma matricial, como que seria? Primeira matriz, matriz dos coeficientes. O coeficiente do x é 1, do y é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Então, a gente coloca 1, 2, 3. Multiplicada pelas incógnitas que a gente tem, que é x, y, igual aos dois resultados, menos 2 igual a 4. Pronto. Olha que simples. Para esse sistema linear, x mais y menos z igual a 5, 2x menos y, menos y mais z igual a 0. Na forma matricial, vamos pegar só os coeficientes. 1 menos 1, 2 menos 1 e 1. Multiplicado pelas variáveis vai dar o termo independente. E como é que a gente descobre, né, a solução, o resultado para essas equações lineares que tem mais de duas incógnitas, que não é aquela simplona que a gente conhece de x, y ou AB, quando tem tipo assim, x mais y mais z. Como é que resolve isso? Com isso aqui, ó, teoria de Cramer, teorema de Cramer, né? Eu não vou nem ler, que vocês vão surtar na hora que eu ler isso aqui, do tanto que é enjoado, né?
Eu vou só aplicar na prática como que resolve e ver se faz sentido para vocês. Lembrando, não precisa estressar com essa matéria, tá, gente? Ela é, assim, das últimas que você revisa, porque não cai muito no Enem, cai mais nos outros vestibulares, tá? Então, a fórmula pra gente saber exatamente as soluções, só pra saber. Então, x vai ser o DI sobre o D. Isso aqui é determinante. Mas como é que eu faço isso? Vamos pelo exercício resolvido que vai ficar mais claro. A gente tem aqui, né, um sistema linear de 3 equações com 3 variáveis, né? E aí, eu vou escrever elas em forma matricial. Primeiro, só os coeficientes, olha aqui, ó. 1, 2 e 1, 1, 2 e 1. 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Aí, coloquei o x, y, z e os resultados, certo? Essa aqui é a matriz indicativa dessas equações. Então, para a gente descobrir qual que é o valor de cada uma delas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o determinante substituído cada fileira por isso aqui. Como assim? O x é a primeira incógnita, não é? Então, a gente vai descobrir o x primeiro. Olha aqui, ó. O x. Como que é o determinante? Graças a Deus, isso aqui deu uma matriz quadrada 3 por 3, né? Então, a gente escreve, olha aqui, ó. Escreve ela de novo. E troca o x, que é a primeira incógnita, a gente vai substituir, então, a primeira coluna pelos resultados, pelos termos independentes. Olha aqui, ó, 16, 15 e 17, em vez de ser 1, 2 e 1. Olha aqui. E divide embaixo pelo determinante normal. E aí, a gente vai fazer o determinante disso aqui, lembra daquelas duas técnicas de repetir as fileiras, né? Descobre o determinante aqui de cima e pelo de baixo, vai dar menos 12 sobre menos 4 igual a 3. Esse é o valor de x. Tá vendo por que precisa de determinante para aprender sistema linear, né? Nossa, mas e o y? Como que a gente descobre o y? O y é a segunda variável, então a gente vai usar na segunda coluna a substituição. Olha aqui, ó, escrevi o determinante embaixo e em cima. Mas lá na segunda coluna, que é o valor de y, eu vou trocar pelos termos independentes. Calculo esse novo determinante, vai dar menos 20 sobre menos 4, 5. Então, 5 é o valor de y. E agora, como que eu descubro o z? Z é a terceira incógnita. Então, na terceira coluna, na hora de escrever o determinante, eu vou substituir pelos termos independentes. Calculo esse determinante, vai dar menos 8 sobre menos 4, 2. Então, esse é o valor de z. Então, a solução desse sistema é 3, 5 e 2. Confuso, né? Mas tá vendo que é mais, assim, o difícil isso aqui é a conta, que é enjoado de fazer? Não tem muito segredo isso aqui, não. Mas, graças a Deus, não cai muito, não. Bom, gente, continuando. E se o sistema linear já é raro de cair, isso aqui é mais raro ainda, né? Mas, por ironia que pareça, esse tipo de exercício que cobra interpretação de plano cartesiano tem mais cara de Enem do que as contas que... por exemplo, de resolver um sistema linear, né? Isso aqui é mais cara de Enem do que a teoria de Cramer, teorema de Cramer, certo? Não vou ler isso tudo porque não tem necessidade. Eu vou explicar o que vocês precisam tirar disso daqui. Interpretação geométrica de sistemas, né? Duas retas no plano cartesiano. Então, aqui a gente tem, né, duas equações, né, lineares, formando aqui um sistema linear. E a gente sabe que toda equação de primeiro grau representa uma reta, né, no plano cartesiano. E as posições relativas entre as retas vão indicar o tipo de solução desse sistema. Quando as retas se cruzam entre si, a gente fala que essas retas são concorrentes, então a gente vai ter uma solução. Quando as retas são paralelas e distintas, a gente não tem uma solução. E quando elas são coincidentes, ou seja, uma em cima da outra, significa que elas também são proporcionais, né? E como que isso se aplica na teoria de sistema linear? Aqui ele vai fazer umas contas bem grandes, mas o que a gente precisa saber é isso aqui, ó. Então, para a gente ter uma única solução, o ponto A tem de satisfazer as duas equações. E a condição para sua existência é que a solução de A seja a mesma solução da B. A que eu diga é a primeira equação e B que eu diga é a segunda equação.
que é o caso das retas concorrentes, quando elas são, retas concorrentes, quando elas se cruzam entre si, certo? Que é um sistema possível e determinado, que a gente classifica. Isso aqui é um sistema possível e determinado, porque tem solução real, certo? Quando as retas estão paralelas e distintas, não existe nenhum ponto que vai satisfazer as duas equações, certo? Então, é um sistema impossível, porque não tem nenhum ponto, nenhum grupo de termos que eu jogue em S que vai satisfazer o R. Tá vendo que elas não se cruzam, certo? E quando as retas são coincidentes, a gente tem infinitas soluções, certo? Cuidado para não confundir, por exemplo, se a reta se cruza, então é uma solução. Não, significa que tem solução real para essas duas equações. Quando elas não se cruzam, são paralelas, não tem solução nenhuma, porque nenhum dos termos que eu jogar vai servir uma para outra. E quando elas estão uma em cima da outra, qualquer um desses pontos que compõem a reta pode ser solução. Então, você tem infinitas soluções para aquele sistema. Então, é um sistema possível e indeterminado, porque como é infinito, a gente não pode determinar todos, né? E aqui é só um exercício resolvidinho para mostrar como que usa essa questão das figuras geométricas na resolução de sistemas. Quando é reta e parábola, a gente sabe que parábola é a representação geométrica de equação de segundo grau, né? Então, aqui a gente tem uma equação de segundo grau, olha aqui, o x ao quadrado, e a reta, né, vai representar uma equação linear, certo? De primeiro grau. As possibilidades geométricas entre uma equação de segundo grau e uma equação de primeiro grau são representadas pelo cruzamento de uma parábola com uma reta, em que a gente pode ter dois pontos de cruzamento, um ponto de cruzamento ou nenhum ponto de cruzamento. E o que isso significa? Quando a gente tem dois pontos de cruzamentos, a gente fala que elas são concorrentes também. Quando a gente tem só um ponto de cruzamento, a gente fala que é tangente. Quando não tem nenhum, a gente fala que a reta e a parábola são exteriores uma à outra. E o que isso significa? Aqui é pela mesma análise do delta, quando vocês aprenderam lá em equação de segundo grau. Acho que foi com o professor Vinícius também. Quando o delta é maior que zero na equação de segundo grau, a gente não tem raiz real, certo? Raízes reais e distintas. Aqui é a mesma coisa, é o caso dessas duas aqui concorrentes, entendeu? Quando o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes reais iguais, que é a mesma coisa de dizer que a gente só tem uma raiz, uma solução, né? Tá vendo que elas se tocam em um único ponto? E esse ponto é a solução tanto da equação de segundo grau quanto da equação de primeiro grau, certo? Que é o ponto de tangência. E quando é menor do que zero, significa que não existe nenhum ponto que vai corresponder a parábola e a reta. Então, são duas raízes não reais, e é o caso delas serem exteriores, tá? Aqui eu trouxe um exercício pra gente discutir o sistema, né? Isso aqui vai exigir um pouquinho de vocês da teoria de equação de segundo grau, então eu preciso que vocês relembrem a fórmula de delta, né? A fórmula do Bhaskara. Então, ó, a gente tem primeiro aqui uma equação do segundo grau e uma equação do primeiro grau. E tá vendo que tem, inclusive, os termos independentes são incógnitas? Por isso aqui que a gente vai... quando eles colocam incógnitas até nos termos independentes, que a gente tem que discutir o sistema. O que é isso? É avaliar as condições de existência daquele sistema. Então, ó, tem o y isolado aqui, né? E essa segunda equação. Então, a gente vai reescrever substituindo uma equação na outra. Então, vamos pegar aqui, ó. É 2x, né, menos 3 vezes y. Mas quem que é y? É essa equação de segundo grau aqui. Então, a gente vai multiplicar o x ao quadrado mais 2x mais m, isso igual a 1, porque a gente tá nessa equação aqui, né? A gente só substituiu. Porque a gente substitui para diminuir o número de variáveis. Antes era 3, agora a gente só tem o x e o m. E, na verdade, a única incógnita aqui é o x. O m é um termo independente, que a gente fala. Então, aqui, ó, foi exatamente isso aqui que ele fez. Aí, simplificando, vai dar 3x ao quadrado mais 4x mais 3m mais 1 igual a 0, certo? Deixei na forma de equação de segundo grau. Como que a gente calcula delta? Delta não é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sendo a o coeficiente que multiplica o x ao quadrado e c o termo independente. Então, esse delta e b é o que multiplica o x, né, a variável x. O b aqui é o 4, certo? Então, é 4 ao quadrado
menos 4 vezes A. A é quem? A é o termo que multiplica a... aqui, ó, 3, né? Vezes o termo independente. O termo independente é 3m mais 1, olha aqui. Então, esse delta deu 4 menos 36m. E aí, a gente chega no impasse. Então, esse sistema, ele vai ter duas soluções distintas e reais se o delta for maior que zero. E quem que é delta? 4 menos 36m maior que zero. Então, vou passar o menos 4 para lá, vou ficar assim, ó, 36m maior que menos 4, certo? Porque o 4 foi para lá negativo. Vou multiplicar tudo por menos 1. Lembrar que quando a gente multiplica por menos 1 em desigualdades, o sinal inverte. Então, vai ficar 36m menor, que era maior, igual a 4. Então, m tem que ser menor que 4 sobre 36, que é igual a 1 sobre 9. Então, m tem que ser menor que 1 nono, certo? Para elas serem concorrentes, ou seja, ter duas raízes reais e diferentes. Para ter duas soluções idênticas, ou uma única solução, o delta tem que ser igual a zero. Então, 4 menos 36m tem que ser igual a zero. Vou passar 36m para lá, fica positivo igual a 4. Então, o m tem que ser igual a 4 sobre 36, que é igual a 1 nono. Se o m for exatamente igual a 1 nono, a gente tem a situação da tangência, com uma única raiz. E se o delta for menor do que zero... Não. Se o delta for menor que zero, é a mesma coisa, é só substituir, então m vai dar maior ou igual a 1 nono, certo? Que vai dar esse caso aqui que não tem solução real, tá? E agora vamos para sistema escalonado. O que é o sistema escalonado? É aqui que fica um pouquinho mais fácil de resolver os sistemas lineares. A gente diz que um sistema está escalonado quando cada equação a partir da segunda possui coeficiente nulo em quantidade crescente. O que é isso, meu Deus? Vamos lá. Olha aqui. Aqui tem duas equações, né? X mais y mais z igual a 5 e 2y menos z igual a 4. Nesse sistema que está na forma escalonada, temos 3 incógnitas e 2 equações, certo? A gente tem 3 incógnitas, que é o x, o y e o z, e 2 equações. Beleza. Quem que é a variável z aqui? A variável z é livre, certo? Então, a gente vai chamar ela de alfa por um momento. Então, vamos lá. Isso é pra gente descobrir, né, fazer o escalonamento. Então, substitui o z por alfa. Passa o z para o lado do termo independente, ou seja, do lado do 5 e do 4. Então, a gente vai obter essas duas equações aqui, ó. X mais y igual a 5 menos alfa e 2y igual a 4 mais alfa, certo? Então, isolando o y, a gente vai ter o y nesse caso aqui, né? Substituindo uma na outra, perdão. A gente vai chegar, porque olha só, é x mais y. Mas quem que é y? Vamos isolar a segunda? Pela segunda equação, a gente tem que 2y é igual a 4 mais alfa. Então, y é 4 mais alfa sobre 2. Vamos substituir isso na primeira. X mais y, 4 mais alfa sobre 2, né? Igual a 5 menos alfa. Vamos multiplicar todo mundo por 2 para subir com os denominadores. Então, vai ficar 2x mais 4 mais alfa igual a 10 menos 2 alfa, né? Vou agora isolar o x, né? Então, 2x é igual a 10 menos 4, 6, menos 3 alfa. X vai dar 6 menos 3 alfa sobre 2, né? Que é a mesma coisa aqui, x igual a 3 menos 3 alfa sobre 2. Aqui, ó. Certo? Então,
a gente tem a resolução desse sistema baseado na incógnita alfa, que também é z. Então, x vai ter esse valor aqui e y vai ter esse valor aqui. Nesse caso, a gente tem um sistema indeterminado, porque a gente não sabe o valor de alfa. E qualquer valor de alfa que a gente jogar vai dar uma outra solução, certo? Então, por exemplo, se o alfa fosse 0, a solução desse sistema ia ser 3 e 2. Se o alfa fosse 1, ia ser 3 sobre 2 e 5 sobre 2. Se o alfa fosse 2, ia ser 0 e 3. E aí vai. Esse é um tipo de sistema indeterminado e possível, certo? E o grau de indeterminação do sistema é 1, já que temos uma variável livre a escolher. Enfim, é isso. Agora eu deixo uns exercícios resolvidos aqui pra gente testar, ó. Resolva o sistema pelo método de escalonamento, olha aqui. Certo? Aqui ele faz matriz, né? Não sei pra quê. Deixa eu ver o que ele quis fazer nesse exercício. Enfim, gente, mas isso aí foi só pra ele mostrar um jeito da gente fazer o escalonamento, mas o ideal do escalonamento, então, é tipo assim, ó, x mais y mais z igual a 6, e 2y mais z igual a 4. Tô inventando um sistema aqui. Esse sistema tá parcialmente escalonado, porque um sistema idealmente escalonado é esse aqui, ó, que ele mostrou. Olha aqui, ó, x, y, z. Aí na segunda equação só tem o y e z, e na última já tem o z. Ou seja, a gente vai diminuindo cada variável de forma que a gente descubra alguma delas e possa substituir depois, entendeu? E um jeito fácil de fazer isso é a gente somar as equações entre si. Então, ó, a gente manteve aqui a primeira equação, olha aqui, ó. A primeira equação das duas, de cima e embaixo, é igual. E olha só o que ele vai fazer. Ele vai somar, por exemplo, se ele somar a primeira com a segunda, a gente vai dar conta de sumir com o x e com o y. Então, a gente já descobre o valor de z, porque menos 2z mais z vai dar menos z, igual a 1 mais 2, 3. Então, o valor de z é 3. Olha que fácil. Certo? Opa, menos 3, né? Agora é só ir substituindo nas outras. Viu que simples? E aqui eu trouxe essa coisinha que tava na apostila, porque eu achei bem legal pra vocês lembrarem, né, como é que faz a questão do escalonamento. O roteiro para o escalonamento é, com a primeira equação, a gente vai zerar o primeiro coeficiente das demais equações, de forma que a gente tenha, em cada equação seguinte, uma incógnita a menos, para ficar mais fácil de fazer as contas. Então, para zerar o segundo coeficiente das demais equações, utilizar a segunda equação, e assim por diante até escalonar a matriz completa. O método de escalonamento, além de resolver com facilidade, também propicia a discussão do sistema, né? Então, a gente já vai saber quantas raízes tem, né? Que tipo de raiz que é. E durante o escalonamento, indica a combinação linear de cada passagem. Então, L1 mais L2 significa que somou a linha 1 com a linha 2 do sistema. E aí, colocou o resultado no lugar da linha 2, que foi isso que ele fez aqui, ó. Ele somou a linha 1 com a linha 2 e obteve isso daqui, ó. Certo? Esse aqui é o resultado da linha 1 com a linha 2. Mas você pode somar a 2 com a 3, a 3 com a 1, certo? Até você ir ficando desse jeito aqui, ó, com uma variável a menos. Porque aí você descobre muito facilmente qual que é a raiz desse sistema, entendeu? Parece enjoado, eu vou deixar uma monitoria também gravada pra vocês, só pra vocês pegarem o jeito da coisa. Mas não precisa preocupar com o sistema linear, tá, gente? E é isso, tá bom? Um beijo, boa semana, bons estudos.